hoje eu desenvolvi um método que chama Método Nutra, que é um método para mulheres, né? É um método que eu coloco, que eu pego na mão de cada mulher e levo para o objetivo que elas querem. A gente está na era do imediatismo, né? As pessoas, elas querem um resultado para ontem, sem passar pelo processo. E assim, é muito barato, né? Porque você tá ali numa tela e muitas vezes você começa a comer e você nem sabe o que você tá comendo. Sejam muito bem-vindas ao Fênix de Salto Alto, o podcast que une conhecimento, traz pessoas com experiência, porque toda fênix, ela ressurge das cinzas, mas ela pode voar cada vez mais alto. Enfim, gente, hoje a Danila é uma nutricionista maravilhosa e ela vai trazer pra gente todo o conhecimento sobre menopausa, perimenopausa, vai trazer a luz que tanto eu preciso e as nossas todas convidadas também. Danila, seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Gostaria que você se apresentasse para as nossas ouvintes, né? E falasse um pouquinho de como que você entrou neste ramo da nutrição. O que você se apaixonou? Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Eu acredito muito em propósitos, eu acredito muito em que a gente tem que estar no momento certo, na hora exata, e que Deus vai colocando os caminhos. Então, estar aqui realmente é uma honra. Muito obrigada pelo convite, viu? Convite é de coração. Seja muito obrigada bem-vinda. mesmo. Bom, meu nome é Danila Graciano Soares, eu sou nutricionista integrativa. É uma nomenclatura muitas vezes nova, né, para algumas pessoas, mas é uma abordagem que visa olhar para a mulher, para a paciente, muito além do que um plano alimentar. Sim. Tá? Eu sou casada há quase 18 anos. Antes eu costumo dizer que eu sou filha amada do Criador, Amém. Né? Casada e tenho 2 seres de luz, que são meus filhos, a Bela de 13 anos e o Léo de 9. O meu porquê, né? Mas antes disso, eu sempre tive um propósito de querer ajudar as pessoas. Sim. Então, a área da saúde é uma área que eu sempre olhei por ela, por essa conotação, né, de poder ajudar as pessoas. E lá atrás, quando eu me formei, tinha alguns cursos que a gente ia estudar para poder saber a profissão, né? Para poder identificar. Uhum. Na verdade, era um nome que agora não me vem à mente, que a gente escutava as palestras de alguns profissionais. E eu escutei a palestra de uma nutricionista, eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida. Me apaixonei. E aí, fui trabalhar com nutrição materno-infantil, trabalhei quase 18 anos nessa área. Na área infantil. Na área de materno-infantil. Eu sempre cliniquei, então eu sempre falo que eu trabalhava com as crianças na escola, que eu trabalhava em algumas escolas, e no consultório com as famílias. E foi um momento que eu percebi, Josi, um adoecimento das famílias. Porque eu não tenho como falar da alimentação infantil sem olhar para o coração da família, que é a mulher. Que é quem é a cabeça ali, quem faz o planejamento, quem compra. Para os pais, né? Exatamente, as famílias. E aí eu comecei a estudar sobre a nutrição integrativa, me apaixonei. E hoje eu desenvolvi um método que chama Método Nutra, que é um método para mulheres. Né? É um método que eu coloco, que eu pego na mão de cada mulher e levo para o objetivo que elas querem. Ai, que bacana. E o que a gente vê hoje, vou até entrar já nesse assunto, né? Que hoje a gente vai nos consultórios, né? Devido a toda a minha experiência em vários consultórios, nutricionistas, endocrinologistas, nutrólogos, né? Vamos dizer, são vários tipos de nomenclatura hoje. Simplesmente nos dão uma receita. A gente faz a consulta, alguns até por máquinas, né? Uma coisa bem automatizada. Receita de bolo. Receita de bolo. Você é uma balança de bioimpedância e você sai de lá chocada, né? Deprimida, além de não satisfeita com seu peso, porque você está procurando um médico por isso. E não tem aquele acompanhamento depois. A integrativa, no caso, nutricionismo integrativo, tem a ver com a dar sequência
no processo, o que seria isso? Na verdade, o que acontece? Hoje a gente está na era do imediatismo, Sim. né? As pessoas, elas querem um resultado para ontem, sem passar pelo processo. Sim. Então, hoje está muito difundida as canetas emagrecedoras, tirzepatidas e outras, estão vindo muito mais aí no mercado, com outros efeitos, assim, e com promessas maravilhosas e incríveis, mas a gente tem um cenário de quase 63% da população brasileira está sobrepeso ou obesidade. Nossa. E aí você fala, gente, não casa essas informações. Então, aonde está todo mundo tendo acesso fácil às canetas emagrecedoras, por que eu tenho um público de quase 63% do Brasil em sobrepeso e obesidade, que é uma doença. Muito. Então, a gente precisa olhar para o padrão alimentar, né? Quando você quer um resultado imediato, sem olhar para o padrão alimentar, a gente não consegue ter um resultado sustentável. Então, a nutrição integrativa, ela olha a paciente como de maneira integral, né? Não é só eu oferecer um plano alimentar, uma dieta, né? Não é isso. É sobre olhar e tratar essa mulher como um todo. Sim. Então, como que tá a rotina dela? Como é que tá o sono? Como é que tá a parte emocional? O que ela de fato gosta? Quais são os gatilhos que faz com que ela coma muitas vezes as emoções e não só a comida propriamente dito? Não tá com fome de comida. Normalmente ela tá com fome de alguma carência. É isso. E aí ela tá repondo, né? É isso. Tá substituindo, porque a gente tenta substituir o tempo todo, né? Troca. Você se autonegocia. Exatamente. É o que está acontecendo. São identificar os sabotadores, Sim. né? O que te faz comer a qualquer custo, só pelo prazer imediato, né? Hoje a gente tem as redes sociais que trazem tá muito, ali né? Trazendo, né, hormônios que dá a sensação do prazer ali o tempo todo. E eu falo que, assim, é muito barato, né? Sim. Porque você tá ali numa tela e muitas vezes você começa a comer e você nem sabe o que você tá comendo, né? Quando porque você vê, já foi o pacote inteiro de biscoito. Exatamente. Simplesmente vendo um vídeo e você estava ali tentando suprir alguma necessidade que você não conseguiu parar para se ver. Exatamente. Então, como que você começou a tratar só mulheres? Você hoje está se especializando em nós, fênix, mulheres que precisamos muito, né, de ajuda. Principalmente pelo período da perimenopausa, que hoje é um termo que a gente está escutando muito nas mídias sociais e que eu praticamente vivi sem sentir, né? Na minha experiência. A gente conversou um pouco, gente, eu passei pela perimenopausa e sem nem saber o que realmente estava acontecendo comigo. Então, hoje, esse episódio está com esse gostinho, né? Principalmente de experiência própria. Então, a gente vai fazer aqui uma consulta, porque a minha dúvida vai ser a dúvida de todas vocês. E o que a gente fala hoje para todo mundo? Hoje você saberia me dizer qual o seu... Hoje, estou falando agora para vocês, minha ouvinte. Você conseguiria saber qual o primeiro sintoma da menopausa para saber distinguir? Porque hoje a gente escuta N tipos de sintoma. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. E o que hoje, o que fez você... Existe algum motivo? Você fez uma consulta e teve um resultado muito bom para decidir, falar, agora eu não vou mais atender criança, eu vou atender mulheres. Então, menopausa, tudo começou nesse período. Na pandemia. Na pandemia, eu tive um boom de mulheres me procurando, falando, Nutri, eu engordei muito. Socorro. Nutri, pelo amor de Deus, como é que eu faço para parar de comer e tal. E aí eu criei um grupo de mulheres, né, que é chamado Nutritivamente. Bem no período da pandemia? Bem no período da pandemia. Um período que nem poderíamos encontrar. Então, os grupos foram a nossa saída, né? Foi logo depois, na verdade, na sequência, mas foi um grupo que foi, na verdade, a virada de chave, né? Onde eu pude perceber exatamente aquilo que eu falei anteriormente, no início, sobre eu preciso pegar essa mulher pela mão, eu preciso acolher essa mulher. É muito mais do que o alimento propriamente dito. E foi nesses grupos, nesses atendimentos individuais, também no consultório, que eu comecei a perceber essa carência. Sim. Né? Como que eu posso ajudar essa mulher de uma maneira que não
seja simplesmente a nutrição, né? Como que eu posso pensar nos 3 tipos de alimento, que é o alimento espiritual, o alimento do corpo e o alimento das emoções. Então, hoje eu tenho uma equipe que me ajuda, né, nessa parte emocional, mas assim, é sobre isso, né? Sobre esse olhar, com esses 3 alimentos e como poder ajudar essas mulheres. Que ótimo. E foi aí que nasceu tudo. E aí eu falo que Deus vai colocando as pessoas no caminho, né? E hoje meu público... tudo conexão, né? Hoje meu público, em geral, é 35 mais, né? Quer dizer, então, que a perimenopausa seria entre os 35 e 40? Eu acho que a gente precisa difícil falar... definir... a gente precisa falar de alguns conceitos Sim. antes, né? Então, vamos falar da menopausa primeiro, depois eu volto para a perimenopausa. Tá. Menopausa é justamente o que o nome fala. É a pausa da menstruação. O que é a menstruação? É a sua fase reprodutiva. Então, quando você fica mais 12 meses, na verdade, sem menstruar, sem ter nenhum escape de menstruação, você está diagnosticada na menopausa. Né, que é a interrupção da mulher ter a fase reprodutiva. E é importante lembrar nessa fase que às vezes a mulher tem uma escuta diferente. É uma fase reprodutiva e não de uma fase de produção, né? Porque as mulheres, e agora? Minha vida acabou. Como é que eu vou fazer? Porque eu tô na menopausa. Não, né? A gente tá falando que, hoje a expectativa de vida da mulher tá chegando nos 80 anos. Sim. Então eu tenho 1/3 de vida. A mulher que está menopausada... O que fazer nesse período? Gente, é uma vida... É viver mais intensamente. Então, a gente precisa olhar para o autoconhecimento e para a autopercepção. Então, isso é a menopausa. Aí, vamos na perimenopausa. Perimenopausa é o período que vai anteceder. Que pode ser de 8 até 10 anos que anteceda a menopausa propriamente dita. Até 10 anos. Até 10 anos assustador, antes. Né? Então, tipo, 30 e poucos já tá... 35, 38, dependendo. Muitos casos já acontece. E com o estilo de vida que a gente leva hoje, né, de equilibrar todos os pratinhos, aquela mulher, que hoje a mulher é diferente, né, de alguns anos atrás. Muito. Então, ela tá no mercado de trabalho, ativa. Ela precisa produzir, ela precisa dar conta de casa, dos filhos, da organização, ela precisa... Quando eu falo precisa, né, porque é muito isso, que a gente tem muitas mulheres, né, a gente, em geral, fica com isso na mente. Eu preciso estar linda, eu preciso estar com a unha feita, eu preciso estar bem, a minha pele tem que estar boa, eu tenho que dar conta de tudo. E esse dar conta de tudo, essa fase, esse momento de vida... desgastante, né? Ele desgasta e ele está antecipando a perimenopausa. Sim. Então, hoje eu tenho mulheres no consultório com 38 anos que já estão com sintomas de perimenopausa. Vamos falar de sintomas, né? Ansiedade, calorão. Esses são os básicos, né? Diga um sintoma, esquecimento. Eu costumo dizer que todos os a sintomas que eu perimenopausa... passei, sabe? E eu ainda passo. Isso é normal? Sim. O que acontece? Eu costumo dizer que a perimenopausa, ela é como se... Vamos pensar num mar. O mar, ele sempre tá ali nas ondas, mas ele tá sempre naquele fluxo. Então, as ondas vai, quebra, tal, e tá sempre ali. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. A perimenopausa é quando essas ondas, elas começam a aumentar. E ela não tem uma previsibilidade. Tipo, né? mar com ressaca. Exatamente. Então, não dá para passar, para atravessar o mar com o mesmo barco que você atravessava quando o mar, ele estava ali na calmaria, sendo previsível. Sim. A gente precisa de outras estratégias, que é justamente a oscilação hormonal, que a primeira é a progesterona e o estrogênio, que são hormônios que eles começam a ter uma queda. Sim. E aí vem alguns sintomas. Só que a gente muitas vezes, a gente não olha para esse sintoma como, gente, olha, eu acho que eu tô na perimenopausa porque eu já ouvi falar. Não, a gente sempre arrumou um álibi para falar, é porque eu tô trabalhando demais. É uma fase em que a mulher tá no momento de vida de consolidação dentro da empresa, dentro do trabalho. Buscando, né? Ou ela tá nessa transição de carreira. Ou ela tá com os filhos ali já um pouco mais crescidos, que aí é um outro tipo de preocupação. Ela já não tem mais
aquela rotina que ela tinha diária de ter que levar os filhos para a escola e etc. Exatamente. É um outro tipo de... Que eu falo que é a mentalidade, que você fala, eu vou ter que dar conta disso, dessa fase, como que vai ser. Então, é um momento em que você precisa, antes, ter essa autopercepção, esse autoconhecimento. Por isso que é muito importante, porque a gente negligencia isso, né? Eu tô com dor de cabeça, tô com uma dorzinha de cabeça que tá sempre. E toma um você se remédio que acostuma. passa. Você não sabe, E não você acha que é investiga. normal. Você tá irritada, quer jogar o marido pela janela. Você fala assim, não, mas é que lá no trabalho tá muito... Coitado dos maridos. É os que mais sofrem. Não é? E aí você Sim. fala, não, mas é porque no trabalho. E aí você sempre tem um Sempre, porquê daquilo. você sempre coloca uma desculpa para aquele sintoma. E, na verdade, a gente não olha a fundo Não olha o a que fundo. está provocando aquele sintoma. E hoje em dia, a gente tem muitos vídeos de famosas que estão sendo divulgados Sim, na hoje internet. parece que menopausa virou o bambambam, né? É. Das redes sociais. Mas o que virou que é? assunto. Exato. Mas o que é muito comum é as pessoas falarem, aí você pode até dar o seu depoimento, a pessoa não se reconhece. Não. A mulher, ela não se reconhece. Ela fala, gente, o que aconteceu comigo? Eu acho que eu tô louca. Eu preciso de uma psicóloga porque eu acho que não tá... O que é isso? Eu tô Vou fazer irritada. terapia. Às vezes eu tô ótima, depois eu tenho uma irritação, uma vontade de matar um. Exatamente. E aí eu começo... Nossa, o que eu tava falando mesmo? Esquece. O esquecimento. É horrível, você tá bem no meio do negócio ali, do negócio importante, e você não lembra o nome. Exato. Às vezes você tá na geladeira, você vai na geladeira, o que eu vim fazer aqui? Ai, peraí, deixa eu fechar, volta. E mesmo forçando, a gente não consegue. A Fernanda Lima mesmo falou, gente, você tem ideia do que é massa cinzenta? Ela exatamente usou esse termo, massa cinzenta, porque muita gente que já fala, mas você não tem massa cinzenta. Realmente, a mulher na menopausa, ela perde massa cinzenta mesmo, isso é verdade? Na verdade, a alteração hormonal, a oscilação hormonal, ela faz a cascata dos sintomas. Porque quando a gente pensa no ovário, que, né, é responsável por produzir o óvulo na parte da fase reprodutiva, mas ele principal também, ele fabrica os hormônios. Sim. Né? Então, quando ele começa a falhar e quando ele começa a ter essa oscilação, que é importante a gente dizer isso, não é uma queda abrupta, e começa a falhar, oscilar. Muitas vezes a paciente chega para mim no consultório com um exame laboratorial, não, mas está tudo bem com o meu exame, porque naquela semana você estava com hormônio bom. Na semana seguinte você já não está. Não dá tempo, né? Porque é muito rápido. Entendeu? Hoje ele tá bom, amanhã já caiu. É isso. Então e a você tem que memória, sempre estar a memória é a fazendo primeira, exames. por conta da ação desses hormônios, né? E Então, o sono também, enfim. A primeira vez, eu vou te contar um pouco agora, vou contar para vocês, tá, gente? A minha experiência menopausa, perimenopausa. Todo mundo sabe que eu saí de Belo Horizonte há 7 anos atrás e eu estava bem no auge, vamos dizer, que da perimenopausa. Então, eu não olhei para meu corpo, não olhei para esses sintomas porque eu estava com outras emergências, outras coisas na cabeça. Eu estava chegando num outro estado, já ia falar país, num outro estado, morando num outro lugar, conhecendo pessoas novas, querendo um lugar ao sol, um emprego totalmente diferente. E aí eu senti tudo isso, Nutri. Você falando assim, parece que você está realmente falando. Estressada, deprimida, e eu achava que não, é porque eu mudei, é porque isso, é porque aquilo. Então se passaram anos, hoje vão fazer 7 anos, hoje eu vou fazer 48 anos, e eu já estou na menopausa, porque eu também já não menstruo há mais de 1 ano. E todo mundo sabe também que eu acabei deixando a maternidade, não me preocupei com isso, e hoje eu estou sem poder ter filhos meus, né, vamos dizer assim, fabricados propriamente dito. Mas, então assim, e hoje eu sofro muito também com problemas de menopausa. Esquecimento. Agora mesmo a gente tentou fazer várias aberturas, eu não consegui fazer nenhuma 100%. Vou falar o nome de uma pessoa que estava conversando comigo agora. Esqueci tudo. Sabe? A irritabilidade é a que está mais me prejudicando, porque meu marido, coitado, é o que sofre. Né? Hoje eu estou muito bem, daqui 2 minutos eu estou... É uma outra pessoa. Sim. É uma outra versão da Josi.
Tem horas que eu tô muito animada para treinar, para fazer tudo. E tem horas que eu falo, poxa, parece que toda a minha energia saiu do corpo. Como se tivesse vindo alguém e sugado tudo. É uma oscilação gigante. Então, assim, os hormônios hoje, eu acabei não olhando, não me cuidando nesse período. E hoje eu estou tendo que repor, às vezes, talvez muito mais do que eu deveria. Se eu tivesse feito uma pré, né, vamos dizer assim, nesse período da pré-menopausa, tivesse feito isso. Porque hoje eu vejo que tem mulheres de menos de 40 já tomando hormônio para que quando chegue nessa fase não esteja tão, assim, quase louca, que é o que eu postei. Outro dia eu falei, gente, eu achei que eu estava louca, mas hoje eu sei que o que está faltando é informação. E o que eu queria muito mais chamar a atenção para todo mundo é que eu fui em vários consultórios médicos. Fui em vários consultórios médicos caros que simplesmente olharam para os meus exames e falaram, você está na menopausa. Aí eu, tá, e o que eu faço? Eles vão lá, procura um endocrinologista porque precisa de tomar hormônio. Eu falei, aí eu cheguei no endocrinologista, o endocrinologista falou, eu falei, porque eu tenho que tratar, eu tenho que começar a tomar hormônio. Ele falou, quem mandou você vir aqui? Tô falando sério, gente. Aconteceu isso comigo. Ele olhou pra mim e começou a rir. Simplesmente. Eu falei, tá, a gente fica sendo feita de idiota, porque a gente não paga barato. Me passou um medicamento, porque eu estava engordando. Eu sempre treinei, eu sempre tive um corpo que eu amei. E, de repente, eu me olhei no espelho e falei, não sei mais quem é você, dona Josi. Simplesmente. Eu olhei para o espelho e falei, eu não me reconheço mais. E é exatamente isso que acontece. Porque eu não estava conseguindo emagrecer da mesma forma que eu tinha facilidade anteriormente. Eu estava engordando em lugares totalmente estranhos que eu nunca achei que poderia sequer aparecer gordura. Isso é o normal. O que a gente faz? Então, assim, é um pequeno desabafo, viu, gente? Que hoje... Exatamente esse episódio é para a gente auxiliar outras mulheres para que elas não deixem, né, para apagar esse incêndio. Exato. Lá depois que está tudo já pegando fogo e tudo exterminado. É para fazer uma prévia, para fazer uma precaução e para se cuidar melhor. Por isso que eu trouxe a nossa Danila Nutri para nos dar todas as informações. Nutri, alimentação. Hoje ainda é o melhor dos remédios? Depende. Em geral, sim. Mas hoje já caiu por terra esse medo de fazer reposição hormonal, né? Sim. Que antes a gente tinha muitas mulheres com medo de fazer reposição hormonal, pela incidência de câncer. A gente sabe que isso caiu por terra. Seria também por causa da atualização, dos tipos de hormônio, porque também. Eles falam que o hormônio, ele auxilia o crescimento das células cancerígenas. Na verdade, é um hormônio bioidêntico, então ele se assemelha muito ao nosso hormônio mesmo, né, que os modernos, os hormônios da modernidade, vamos pensar assim, da atualidade. Sim. Mas a gente pode falar, por exemplo, de um hormônio que é a vitamina D. Vitamina D é um hormônio? É um hormônio. Tá vendo? Isso eu não sabia. Pra mim era vitamina. E a vitamina D, ela tem que ser reposta. Hoje a gente tem um padrão, e eu vejo muito isso na minha prática clínica, de paciente chegar com 28 de vitamina D e o médico fala assim, não, eu não preciso. O médico falou que eu tô bem. Porque a referência é uma referência errada. O que é a referência da... Não é que é errada, né? É uma referência que é um estudo populacional. Então, você pega a média da população e você tem uma referência, mas não é para você. Principalmente para mulher 40 a mais. Sim. Então, eu preciso pensar numa vitamina D de 60. De 50 a 60. Se você está com 30, você está com 50% a menos. E é um hormônio maravilhoso. Ele é responsável por várias ações dentro do nosso corpo, né? Então, por exemplo, às vezes você chega no consultório, o paciente chega com irritabilidade, com sintomas de ansiedade, de depressão, e ela tá com a B12 baixa, ela tá com a vitamina D baixa. E quando a gente repõe, a gente tem uma reparação desses sintomas. Muitas vezes, é claro que não é regra para todo mundo, né? Sim. Mas muitas vezes a gente consegue reverter. E aí você vai no médico e ele vai te passar um ansiolítico. Então, a gente precisa ver
a os pessoa exames fica grogue antes. e continua com o problema. Eu vi outro dia uma Exatamente. reportagem, acho que foi até um podcast, de uma paciente que estava sendo tratada num psiquiatra e tomava 5 tipos de antidepressivos. Que quando ela foi fazer os exames, realmente ela foi ver que eram faltas de vitamina. E aí ela Exatamente. suspendeu todo o uso desses medicamentos, tarja preta, vermelha, não sei, Exato. simplesmente porque não estava olhando para o corpo de forma correta. Existe um exame, vamos dizer agora para as nossas amigas leigas, se hoje ela está sentindo cansaço, desânimo, os melhores exames que eu acho que seriam os principais que a gente precisa indicar para as nossas ouvintes hoje, que elas têm que parar e pedir, mesmo que o médico não peça, falar, oh, não, eu quero que o senhor peça aí esse exame, principalmente exames de hormônio. A gente tem como medir os nossos hormônios? Então, tem, né? Então, tem, assim, uma lista de exames que a gente consegue ter dessa parte do perfil hormonal. Mas existem alguns micronutrientes, como é o caso da B12, da B6, da vitamina D, que a gente tem que ter esse outro olhar para esses exames, né? Sim. O perfil metabólico, então, muitas vezes, o médico pede glicemia de jejum, pede a glicada e não pede o marcador que é a insulina. E é super importante a gente ter essa informação da insulina. Porque a insulina, ele faz parte do nosso metabolismo e muitas vezes, quando ele está alto, a gente não consegue emagrecer. Né? Sim. Então, a mulher que está na perimenopausa e que vem com esse relato para mim, eu sempre comi a mesma coisa, mas agora eu tô ganhando peso, agora eu tô tendo uma gordura abdominal. Em geral, é resistência insulínica. Por que no abdômen, né? Então, Porque sempre no abdômen. Essa pochete é muito difícil de perdê-la, assim. Porque, e tipo assim, a gente come a mesma coisa, às vezes a gente come até menos e a gente não emagrece 1 grama. É muito frustrante. É muito frustrante, porque antes os hormônios eles estavam ajudando ali nessa cascata metabólica, nesse efeito metabólico. Agora ele está oscilando, então o que ele fazia como função ele não tem feito mais, com tanta eficiência assim. Então, em geral, essa parte abdominal, ele está relacionado a 2 fatores principais. É a resistência insulínica, que a mulher na perimenopausa, ela tende a ter a resistência insulínica, e também a parte de inflamação, né? Então, ela tá inflamada. Sim. Então, muitas vezes não é só gordura, mas esse processo inflamatório, ele vai fazer com que esse abdômen fique aí realmente mais, né? A pochetinha ali que a gente não quer. Exatamente. Então, tem alguns marcadores que a gente consegue ver. A ferritina, por exemplo, quando ela tá muito alta, é um marcador que você tá inflamada, né? A minha ferritina tava super alta. Então, mas teve uma vez que ela ficou muito baixa. Então, assim, é muito louco. Aí eu tomei... ferritina baixa, que é a reserva ali do ferro. Tem um que a gente toma na injeção, né? Isso, que é o ferro. Teve até que aplicar, porque estava muito baixo. Exatamente. Aí depois subiu demais. Aí o cara, não, mas você tá tomando alguma coisa? Até achou que eu estivesse tomando algum hormônio. Eu falei, não, eu não tô tomando. Eu vim porque eu preciso tomar. Exatamente. Ele, não, então a gente tem que reduzir isso, melhorar isso, para depois começar a tomar. Exato. Então, por exemplo, quando você tá com a ferritina baixa, que é a sua reserva ali do ferro, né? Consequentemente, o ferro baixo, você tem uma fadiga, você tem um cansaço absurdo, você não tem zero vontade de treinar. Então, não é sobre força de vontade. Mas é que eu tô... Não é preguiça. É o teu corpo falando, não, fica aqui, porque você precisa reservar energia. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante a gente saber, que é fisiológico. Sim. Existe, né, uma questão do sistema nervoso central, da parte comportamental que está associado. Então, a gente tem diminuição de alguns neurotransmissores, que é o caso, por exemplo, da serotonina. E isso faz com que a mulher fique mais prostrada, que a mulher fique sem essa vontade de treinar, de sair. Então, a gente tem que olhar para todos esses fatores, né? Não é um fator isolado. Hoje, eu tenho muitos pacientes que querem um suplemento específico, um chá XPTO que vai resolver o problema. E não é assim, né? É muito mais complexo do que isso. E é o que você falou. Às vezes a ferritina tá alta, é um marcador inflamatório. Às vezes tá baixa e é um marcador que você tá com uma fadiga, muito né? grande. Mental, corporal. Então, assim, a gente precisa dosar e fazer um acompanhamento dessa mulher. Pois é. Então, aí fica tomando antidepressivo, se automedica,
achando que é a vida. E é muito mais do que isso. Muito Tem que mais olhar. do que isso. Uma das coisas que eu acho assim que é muito difícil para a mulher é a nossa libido. Ah, sim. Essa palavra é complicada, a gente às vezes pode falar, não pode falar, enfim. A gente não tem vontade de nada, doutora. Não tem. E, tipo, não há um deus grego que desça do céu, lindo, maravilhoso, que vai fazer a gente ter isso aqui de vontade. O que a gente deve fazer quando isso acontece? Com a alteração hormonal, a gente acaba tendo ressecamento das mucosas e o vaginal acontece, mas não é só o vaginal, até intestinal. A mulher que nunca teve o intestino preso, ela passa a ser constipada por isso. Sim. Mucosa dos olhos, enfim. Mas o que pega muito é essa questão do ressecamento vaginal e da questão da libido, né? Então, assim, ele é multifatorial. Não existe uma coisa que a gente tenha que olhar. Então, por exemplo, se essa mulher não está dormindo bem, que é uma das causas da insônia, 3 horas da manhã, 3:30 da manhã, é horário marcado. Eu achava que era problema espiritual, gente. Quando eu acordava 3 horas da manhã. Eu juro por Deus. Existe também, mas não é nesse caso. Gente, eu falava, gente, eu devo estar com alguma coisa em mim que 3, eu não sei. Eles falam que é o nosso pico, né? Que é 3 horas. Gente, não é o espírito que tá na gente. A menopausa. É o espírito. É o espírito da menopausa. É uma alteração no cortisol, que ele é responsável por... E é no relógio, gente. Se eu pegar o relógio... É isso. A gente olhava e falava, não é possível. 3 horas de novo. Ai, aí você olhava e falava, meu Deus, que hora que eu vou dormir agora? E demorava. Aí você olha. O certo é não pegar o celular, ir lá no banheiro, tomar uma água, voltar, fechar o olho e tentar dormir. Não, aí a gente fica na internet, fica não sei o que. Aí vai. Quando você acorda, aí 5 horas da manhã você consegue dormir. Aí você tem que acordar às 7 horas da manhã ou 6 para trabalhar. Você acorda e fala, meu Deus, eu tô morta. E eu vou te falar, olha a cascata de sintomas. Quando você acorda às 3:30 da manhã, é o horário mais ou menos que o intestino deveria estar produzindo 2 outros hormônios, que é a grelina e a leptina. Nossa, que nome, grelina. Grelina. Grelina e leptina. E o que eles significam para o nosso corpo? Significam que eles são 2 hormônios responsáveis pela fome e pela saciedade. Sim. Logo, se você está acordada nesse momento, você não produziu grelina e leptina de maneira adequada. E você vai acordar querendo comer o quê? Doce, carboidrato. Nossa, não é só na hora de acordar, é na hora de dormir. Então, eu tenho muita vontade de comer doce. Você vê, teve dia que eu não tinha nada lá em casa, eu abri uma lata de leite condensado. É isso. E eu não, sabe? Ai, parece que eu tava matando. Porque é uma energia rápida que teu organismo pede, e é por conta dessa alteração desses 2 hormônios da noite que eu te falei. Pois é. Então, olha só, então, a falta de um sono reparador, ele vai desencadear uma vontade de comer doce acima da média. Então, existe uma questão fisiológica muito importante. E tem mulheres que começam a tomar remédio para dormir, mas isso é errado, né? Então, eu acho que antes, existem muitas coisas que a gente pode usar. Não tô falando que é certo, que é errado, mas, né, tem que investigar, né, Tem que investigar. Tem que ver essa questão do cortisol. A gente tem que se preocupar com o que você está comendo de fato, né? Porque quando você quer comer o carboidrato em função desse desequilíbrio desses 2 principais hormônios, você acaba tendo uma ação insulinêmica muito impactante e importante. Então, você acaba comendo, eu falo, né, que a gente fica na carbolândia, e aí você come carboidrato, aí o pâncreas, ele produz mais insulina para dar conta de colocar essa energia para dentro da célula, e quanto mais a gente faz isso e mais a gente tem essa insulina em desequilíbrio, a gente tem um favorecimento da gordura abdominal. Tá, agora vamos falar de alimentação. Quais que você acha que são os maiores erros na questão da alimentação? Já falou que é a Carbolândia, né? O que a gente poderia colocar como carboidrato? Porque assim, minha mãe, ela tem... Como que é o nome daquela doença? Esqueci. Ai, que toma insulina. Diabetes. Minha mãe é diabética. Tá. E eu amo nutrição. Eu sempre gostei muito e googlei muito
tá? Principalmente quando eu descobri que ela não poderia comer nada que nascia embaixo da terra. Porque são alimentos que têm alto índice glicêmico, alto índice de carboidrato. Tudo bem, você vai me corrigir, Não mas, é bem gente, assim. Googolândia, estou sendo bem clara, Googolândia. Então, assim, o que seria os nossos maiores erros? Eu sei que hoje muita coisa aparece na internet. Não, tem gente que fala, pode comer pão. Tem gente que fala, não pode comer pão. Tem gente que pode comer farinha, trigo, processado. Gente, não, besteira, pode comer de tudo. O que é certo e o que não é errado para nós mulheres neste período? Tá, isso é muito importante. Sim. Primeiro que cada indivíduo é um indivíduo, mesmo as mulheres 40 a mais, cada mulher é um ser único, que a gente precisa olhar de maneira individualizada, Sim. personalizada. Então essas dietas, esses videozinhos que a gente vê na internet, come X, não é para todo mundo. Primeiro que a gente tem que avaliar tudo dessa mulher para que a gente possa, então, identificar e personalizar a alimentação para ela. Mas, em geral, o que é importante, aí falando da carbolândia e do carboidrato, né? O que é muito importante é a gente saber a combinação do carboidrato, tá? Então, é o que eu falei aqui anteriormente. Você come o carboidrato simples. O que é um carboidrato simples? Uma banana é um carboidrato simples. Ah, mas é saudável. Ah, mas é uma fruta. É uma fruta. Mas ele tem um alto índice glicêmico, Sim. tá? Assim como a tapioca, assim como o arroz, assim como o macarrão, assim como a batata. Ah, mas é maravilhoso, vem da natureza. Batata Sim. doce, batata inglesa. Mas, a batata inglesa em geral, ela tem um índice glicêmico maior. O que isso significa, índice glicêmico maior? Significa que a maneira que você come isoladamente, né? Então, você pegar sozinho. A mulher, exato, pegar uma banana no meio da tarde, significa o quê? Que ela vai ter um alto índice glicêmico. Ou seja, ela vai comer essa banana e o pâncreas vai ser acionado, né? Olha, manda insulina aqui que ela comeu carboidrato. Entendi. E à medida que isso é feito de maneira isolado, o pâncreas, ele produz a insulina, ele tem um pico de ação. Esse pico, quando você atinge lá em cima, esse pico, ele cai abruptamente da mesma maneira. Quando ele cai abruptamente, eu tenho uma vontade, uma necessidade de comer o quê? Salada? Não. Carboidrato. Doce. Ou doce. Entendeu? Eu já tenho vontade Então, de doce. a ação da insulina é muito importante. É Todas as rápida, minhas né? mentoradas, as É minhas rápido, pacientes né? sabem disso. Quando eu tenho um equilíbrio, então vou dar um exemplo aqui prático. Vamos falar da banana. Se eu coloco um leite em pó na banana, ou um whey protein, ou uma castanha, ou um psyllium, que é uma fibra, né? Se eu coloco junto com essa banana, o que vai acontecer? Fibra, proteína e gordura boa vai formar uma redinha. O que é essa redinha? Uma peneira. E vai fazer com que a gente não tenha essa ação insulinêmica em pico. Ela vai sendo liberada lentamente. Quando ela é liberada lentamente, eu tenho uma homeostase, ou seja, um equilíbrio desse hormônio da insulina. Estando em equilíbrio, eu não tenho favorecimento de gordura abdominal. E nem aquela ansiedade de vontade louca de comer e Então, atacar não é tudo. o alimento, é o horário combinação. e a combinação. Então, se você come o mesmo alimento, mas integrando ou proteína, ou uma gordura boa, ou fibra, você tem uma ação completamente diferente, metabolicamente falando. Sim. E quando a gente aprende a colocar isso em prática, a gente começa, fora que a gente não tá nem falando da saciedade, né? Porque a saciedade também implica muito na busca do alimento. Então, Sim. quando você consome, que é um erro muito comum, as mulheres não consumirem proteína adequadamente. E isso faz com que você queira comer cada vez mais, porque o carboidrato, ele é metabolizado muito rapidamente. O que seria não comer proteína da forma correta? É a quantidade? A gente sabe que, assim, quem tem mais Porque músculo... eu amo carne. Então, mas aí a gente precisa fracionar. Quem tem mais músculo, hoje, os cientistas, está muito difundido, quem tem mais músculo vive mais, né? É, fato. Fato. Mas aí, como que a gente cria esse músculo nesse momento da vida? É fracionando a quantidade de proteína em todas as refeições. O que a gente costuma fazer? Comer proteína no almoço e no jantar. E não mais do que isso. E tem que comer de manhã. Exatamente. De tarde, de noite, mais de madrugada.
Madrugada não, né? Mas assim, não, tipo, café da manhã a gente café da manhã. precisa, né, ter uma fonte proteica. E aí a gente pensando ali, claro que é muito individualizado, mas para eu atingir 20 gramas de proteína no café da manhã, eu tenho que pensar em 4 ovos, mais alguma coisa. E os ovos, às vezes, Porque um ovo tem 6 gramas. E às vezes eles pedem que seja não com a gema, só a clara. Depende. Pra você, o ovo inteiro tá ok. Depende dos seus exames, depende como que é a sua alimentação no dia todo. Em sim. geral, pode ser fracionado aí com gema e só clara, mas aí vai depender muito do seu estilo de vida e de outros fatores importantes, tá? Mas então, pra pensar, para atingir 20 gramas no café da manhã, a gente tá falando em 4 ovos, por exemplo, tá? Isso no café. No café da manhã. É muita coisa, né? E normalmente, qual que é a alimentação da população em geral? Com manteiga. Pão com manteiga, café com leite. É. Aí você, 10 horas da manhã, você tem a necessidade de comer alguma coisinha. Lembra da ação da insulina. É engraçado. E aí você vai comer o bolinho. É engraçado que a pessoa fala assim, mas eu não, como que eu vou comer ovo todos os dias de manhã? Eu falei, mas você não come pão com manteiga todos os dias? Por que o carboidrato é tão mais gostoso, né? É porque o carboidrato existe alguma coisa nele, né? Então, mas que na nos verdade, atrai tanto. Na verdade, é uma ação rápida de conforto e de fonte de energia rápida. Então, o que teu organismo quer? Né? Ele quer que você fique no sofá, assistindo TV, comendo. Porque pra ele é confortável. Pizza, hambúrguer, bolo, torta, isso é o mais gostoso da vida, né? Mas o segredo é a gente conseguir colocar no nosso dia a dia alimentos prazerosos, que tem esse equilíbrio entre carboidrato e proteína, mas de uma maneira prazerosa. Não significa que você tenha que comer o ovo mexido, o ovo cozido, não. Você pode fazer receitas de um pão de frigideira, por exemplo, de uma panqueca que vai o ovo, que vai uma fonte de carboidrato e que fique deliciosa. E esse é o grande segredo. É você, de uma maneira simples, conseguir colocar no seu cotidiano, na sua rotina, mas que você tenha prazer em comer, né? Sim, eu vi um vídeo seu outro dia que você estava, acho que no supermercado fazendo compra, ensinando, né? Falei, poxa, que legal. Mostrando o molho shoyu, molho, porque tem uma febre, né, de comida japonesa, principalmente para nós mulheres, a gente adora. E mostrando de vez em quando. Você ensina muitas receitas. Sim. Me fala agora eu vi uma coisa que tá todo mundo falando na internet, a bendita da sardinha. Eu amo sardinha, eu sempre gostei de sardinha. E agora na internet o povo tá, né, fazendo receita de sardinha, porque estão falando que a sardinha é um alimento muito bom para nós mulheres 40 a mais. Isso é verdade? É super verdade, porque além de ter proteína, ele tem ômega 3. E a gente peixe, sabe, né? É um peixe. E a sardinha é rica em ômega 3, e que é super importante, né, para preservação da massa encefálica, da memória da mulher 40 a mais, e é fonte de proteína. E não significa que você tenha que abrir uma lata de sardinha e comer no meio da tarde. Sozinha. Você pode fazer um patê, você pode comer de diversas maneiras que seja prazerosa e é extremamente saudável. Sim. Né? E barato também, né? Tem gente que fala, eu não gosto de sardinha, eu prefiro atum. Muita diferença, né? Na verdade, o atum, o ideal é você comprar em óleo, em azeite, por justamente preservar o ômega 3 e as propriedades ali gordurosas do peixe, mas você deve desprezar esse óleo antes de consumir, tá? Então, isso é uma dica importante pro atum, que ele é super versátil e prático. O óleo da sardinha, tudo bem. Ou tem que jogar o óleo fora? Na verdade, o que acontece? Pensando em calorias que a gente precisa controlar, o ideal é desprezar o excesso. Sim. Porque um pouco ele vai ficar, mas o excesso precisa desprezar ambas as partes. Dá todo um gostinho, né? Mas ele é calórico. Muito. Né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio e desprezar o Não, e a sardinha antigamente era um alimento mais barato. Hoje não tá tão barato assim, mas não, comparado né? com a carne vermelha, talvez sim, né? Com certeza, com certeza. Em relação a carnes, frango, vermelha, carne de porco, qual seria? Existe uma melhora ou não? Depende de como você metaboliza isso. Tá. Tem pessoas que a carne vermelha tem não tinha, mas na perimenopausa começa a ter um desconforto gástrico. Tá. Então, a gente precisa ver como é que vai, né? Como é que ela vai se auto-perceber a partir dessa nova fase da vida. Sim. Mas, assim, em geral, qual uma dica que eu dou? A carne, muitas vezes, a gente tem uma questão da mulher não conseguir comer.
ai, mas eu não gosto, ou, por exemplo, tá em uso de tirzepatida e aí não tem fome, Sim. E aí acaba não conseguindo comer. Então, quando você opta por uma carne mais processada, que eu digo assim, uma carne moída, uma carne, até um frango, Tem uma gente receita... fazendo carne moída de carne de porco. Você já viu isso? Já, é Eu super quase nunca vi, válido. mas agora tá uma febre de carne E você de porco consegue moída. comer um volume maior E ela não até. é tão cara, né? Exatamente, é maravilhosa, é super saudável. Eu vi um cara fazendo isso na internet. Internet é uma terra, né, muito... A gente aprende muita coisa boa, mas a gente também aprende coisas erradas. Vamos falar um pouquinho desses emagrecimentos radicais aí em relação às canetas milagrosas. Qual a sua opinião em relação a isso? É viável? Tá exagerado? Tem que ser mais controlado? Porque hoje a gente sabe que existe um mercado clandestino muito grande. Muito grande. Hoje a gente consegue aí muito mais barato do que a gente vê de forma mais, né, regulamentada. Como que você vê esse boom desse emagrecimento exacerbado, sem saúde? Nos ajude hoje a falar, olha, antes... pensa, vê se realmente e faça com acompanhamento, né? Exatamente. Eu sempre falo que, assim, na pandemia todo mundo tinha medo de tomar a vacina do Covid. Mas ninguém tem medo de comprar tirzepatida no mercado negro. Pois é. Né? E Então tá é um estranho. pouco, há controvérsias, né? Então, assim, o que está acontecendo? Eu não sou contra. Eu acho que ele pode ser uma ferramenta, né? As canetas emagrecedoras. Mas como tem sido hoje em dia, eu tenho um pouco de medo Sim. do que vai acontecer, né? Do depois. Porque a gente sabe que, assim, quando a gente tem... O que acontece em termos práticos? Quando você perde peso de uma maneira muito rápida, o que teu organismo entende? Que você tá doente. Sim. E aí você fala, peraí, o que ele faz? Ele entra em modo econômico. Tipo... Sabe modo econômico do celular? Para Sim, economizar energia? sim. É o que o teu organismo faz. Tipo, Com igual uma isso, carroça. ele diminui seu metabolismo, Sim. né? Então, assim, essa era do imediatismo é muito complicado. Se você pode usar, desde que você tenha uma alteração, uma mudança no seu padrão alimentar, que é sobre hábito, não é sobre uma ferramenta. Na cabeça. Exatamente. Então, assim, hoje eu tenho pacientes que usam e estão muito bem, perdendo muito peso com acompanhamento, mas eu tenho na pacientes... velocidade certa. Na velocidade certa, com consumo de proteína, com atividade física, com consumo adequado de água. Mas eu tenho paciente que chega para mim que engordou o dobro, recuperou todo o peso. Então, assim, a gente não pode negligenciar o templo que Deus nos deu, que é o nosso corpo. Sim. A gente não pode querer que as coisas... Você demorou quantos anos para ganhar 20 quilos? Nossa. Como é que você quer perder de uma maneira rápida? Uma semana. Entendeu? Imediatismo, então, eu acho preciso que, assim, perder 10 quilos até tal dia. E muitas vezes a gente só procura um profissional quando a gente realmente tem a dor ali, tem um problema de saúde instalado. A gente precisa olhar por isso, né? A gente precisa olhar para trás e a gente precisa dar um passo para trás. Sim. Comer comida de verdade, porque depois, né, desse boom dentro da indústria, né, de alimentos, alimentícia, é tudo no pacotinho, é tudo cheio de que dura não sei monte. quantos mil anos, Exatamente. que se você só coloca água e já se transforma. O pão de forma é ultraprocessado. Muita gente não sabe disso, mas olha dentro dos ingredientes do pão de forma. Deixa o pão de forma na gaveta durante quanto tempo? Ele não mofa ele não mais. Mofa. Quantas coisas ele tem ali para ele durar tanto tempo? Tem algum problema, né? Exatamente. Não é saudável. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar e colocar realmente uma coisa simples. A alimentação saudável, ela não pode ser difícil. A alimentação saudável, ela tem que ser possível, né? Então, assim, possível dentro da sua rotina. E à medida que a gente encontra esse ponto de equilíbrio, você começa a ter uma mudança no seu padrão alimentar e no seu estilo de vida. Sim. Porque a gente precisa tomar mais água, a gente precisa treinar. Mas todo mundo sabe disso. Mas a gente tem quase 63% da população acima do peso. Mas a gente tem uma população utilizando a tirzepatida ou outros componentes e que a gente está tendo reganho de peso porque não tem acompanhamento. E aí vai ter aquela geração, que é a geração da canetinha. É visível, né? Você vê hoje as pessoas do nada magras, né?
Gente, totalmente eu chupada. recebo vários memes na internet que eu dou Sabe? muita Você vê, risada. e tipo, você vê a pessoa jovem, cheia de pelanca. Gente, é pelanca. Parece que saiu da Parece Cracolândia, que né, Josi? Cracolândia, puro. Eu falo, gente, o que tá acontecendo? A pessoa secou. Ai, tô magra. Ok, mas tá horrorosa. Magra, sem energia, sem energia, músculo, sem libido. músculo. Falei, vai correr atrás pra você ver do músculo, porque já é difícil pra gente, depois dos 40, conseguir músculo. E ainda mais com caneta. Exato. Você vai conseguir músculo aonde? Só se for no cérebro. Isso. Porque não tem condição. Não tem condição. É muito louco. É complexo. Sim. Nutri, fala pra gente agora, dá dicas de alguns alimentos que você entende que nós, nessa fase, 40 menos e 40 mais, seria mais benéfico pra gente enfrentar todo esse período, né, conturbado. Eu acho que, assim, uma dica principal é comida de verdade, né? Eu sempre falo... Arroz, feijão. O que Deus criou? A laranja ou o suco de laranja? A laranja. A laranja. Então, assim, o suco de laranja não é uma opção. Sim. Porque ele tem um alto índice glicêmico. Então, no café da manhã, a gente precisa atingir, em média, claro que é muito de acordo com o peso, né? Enfim, individual, mas em média 20 gramas de proteína, tá? No café da manhã. Então, 20 eu posso... gramas, então é o ovo ou eu o posso frango? usar... Eu posso fazer um omelete com 2 ovos e frango desfiado, né? Desmistificar isso. Aí eu não posso comer carne no café da manhã. Por que não? Mas Eu não tem posso gente comer que come. frango. Qual o problema? Exato, né? Então eu acho que são opções. Porque às vezes as pessoas, quando eu falo isso, ai, mas eu não gosto de ovo. Gente, mas não precisa comer ovo. Mas come pão todo dia. Exato, mas você pode fazer um pão de frigideira. Sim, né? tem umas Usar receitinhas uma legais. fruta no café da manhã. E você pode colocar uma fonte de carboidrato. E o que é importante dizer, né? A estratégia low carb, cetogênica, ela é muito bem-vinda, mas ela é uma estratégia que tem que tomar cuidado nessa fase. Então, tem que ter acompanhamento. Então, o carboidrato de uma boa fonte, eu vou pensar numa batata doce, né? Junto com uma proteína no café da manhã, maravilhoso. Sabe uma coisa que eu amo? Mandioca. Mandioca, E aqui perfeito. é muito difícil ter com tanta facilidade mandioca boa. A mandioca na feira que às você vezes encontra. às vezes é meio encroada e tal. Eu compro congelada. na feira. Eu gosto muito de comer. Às vezes eu não era muito chegada à batata doce. Tá. Mas aí... Mandioca, inhame, mandioca, batata. inhame, eu gosto muito. Eu acho que são... você pode fazer escondidinho, comer amassadinho com um pouquinho, né? O cuscuz. Eu aprendi a comer cuscuz aqui em São Paulo. Nunca tinha comido lá. Ele é maravilhoso, desde que tenha acompanhado a proteína e a gordura. Porque tem gente que fala assim, não vou comer pão, mas eu vou comer uma tapioca. Mas só tem que tomar cuidado que a tapioca também tem uma quantidade grande de... Exatamente. E aí a gente precisa avaliar como é que tá a sua insulina, a sua glicada, a sua glicemia em jejum, né? Pra gente poder avaliar a quantidade, né? Pra gente quantificar. Mas, em geral, no almoço... Então, assim, quando você coloca proteína no café da manhã, você não precisa fazer o lanche da manhã. Porque você vai se sentir mais saciado, você vai estar nutrida, alimentada. Então, você chega no almoço... a próxima refeição, sem precisar comer nada antes. Sim. E aí, no almoço, é aquela composição, né? Quando eu falo de salada, o que a primeira coisa que o paciente me traz? É um alface com tomate. É o né? básico. O que você puder variar, hoje a gente tem, né, tantas coisas e práticas e fáceis. Um ponto super importante é planejamento e organização. Você chega em casa à noite e você vai abrir seu freezer e tem o que ali? Se tiver a lasanha pronta, o pão frio, você vai optar por aquilo porque é mais fácil rápido. E você tá cansada. Agora, se tiver um frango desfiado, congelado ou na geladeira, você consegue fazer um omelete com frango desfiado e colocar ali uma cenoura ralada que você já deixou porque você já se planejou para isso. Então, você tem uma refeição completa, né? E hoje é tão comum, a gente faz marmita, às vezes, da semana inteira, guarda no freezer e depois só descongela. Exatamente. Porque antigamente marmita era coisa de pedreiro, de pessoas que precisam, né? Hoje não, marmita é uma coisa porque você tá olhando para sua saúde, eu não quero cair em tentação de ficar comendo num lugar que você vai acabar vai comer pela emoção. Exatamente. Né? Então, você já leva a sua marmitinha e vai lá, esquenta no micro-ondas e come, porque é uma comida que você fez em casa, com qualidade. Você sabe exatamente, você né? sabe a procedência e tudo mais. Dá para fazer a salada, guardar durante a semana. Só que, às vezes, tem gente que fica com um pouco de preguiça, né, de fazer isso. Sim. Mas ainda mas aí, é o melhor.
É o melhor, mas assim, eu falo que dentro do Nutra, eu tenho de acordo com o freguês, né? De acordo com a possibilidade. Se Sim. você gosta de cozinhar e tem essa possibilidade, eu tenho vários e-books de receitas. Ai, que legal. Se você não tem essa possibilidade e você quer comer comida de verdade, eu tenho parceiras que vai na sua casa cozinhar pra você. Ai, que que te bacana. entrega a marmita. Então, assim, é realmente de acordo com a possibilidade, com a necessidade da pessoa. Isso tem a ver com o seu programa. Sim, o sim. programa Nutra. Sim, como que eu vou fazer caber a alimentação saudável dentro da sua rotina, dentro da sua necessidade, Que né? bacana. Então, é justamente poder sanar essa dificuldade que muita gente tem, que é de cozinhar, por exemplo. E que usa isso como uma desculpa. Ah, eu não sei cozinhar, eu não consigo comer e eu tenho que pedir o iFood. Ai. Então, assim, o iFood tem muitas comidas saudáveis que a gente consegue também ressignificar Mas essa de relação. vez em quando também é tipo 80-20. Isso. A gente pode comer um sanduíche, uma pizza. Com certeza. Um doce, né? Sim. Pra gente. Então, falando de açúcar, de doce, qual é o melhor momento nessa fase? É após uma refeição que tenha proteína, que tenha vegetais. Tipo um almoço? Almoço. Melhor horário. Melhor horário. Ai, uma dúvida que eu tenho, Nutra. Café. Uhum. O que você acha do café? Tem muita gente que fala que o café faz mal e tem gente que o café faz bem. Tá. O que a Nutra... Porque eu amo café, tá? Tá. Depende, tá? Então, assim, nessa fase, pode ser que ele interfira no seu sono de uma maneira como nunca interferiu antes. Não. Então, qual é a recomendação? Se auto-perceber, né? Os de horários, como você toma talvez. café. Não ultrapassar das 14 horas. Não tomar café após as 14 horas. Por conta dessa interferência aí da ação da melatonina à noite. E muitas vezes, de repente, lançar a mão aí do café descafeinado é uma possibilidade, tá? Mas a gente precisa dosar a quantidade. Então, assim, ter esse cuidado de quantidade de horário. Sim, é difícil porque eu sou louca com café. Nutra, e álcool? Porque tem gente que tá aderindo à moda de cortar 100% o álcool da vida. Eu cortei porque eu fiz um propósito que eu vou ficar sem álcool até o dia do meu aniversário. Mas, graças a Deus, já tá quase acabando. Eu tô sentindo tanta falta de um... Eu gosto muito, de um vinhozinho no final de semana, um espumantezinho, uma cervejinha às vezes, né? Não é sempre. Um destiladozinho também. Eu gosto de álcool, eu gosto de uma cachaçazinha, que sou boa mineira. O que temos a dizer de álcool nesse período dos 40 a mais? Então, o álcool é uma questão importante. Sei que inflama tudo, né? Exatamente. Ele tem um alto poder de inflamação, né? E a gente sabe que o corpo da mulher 40 a mais, ele tende a mais facilidade para inflamar. Então, é aquela coisa de sempre. Eu sempre tomei, sempre fiquei bem. E aí começa a tomar da mesma quantidade, velocidade e periodicidade, né? De uma maneira frequente. Sim. E acaba tendo muitas ações indesejáveis. Sim. Então, assim, quando a gente pensa em álcool, a gente tem que pensar em preparar o estômago antes, tá? Então, fazer uma refeição equilibrada, com proteína ali, comer antes, não chegar para beber com o estômago vazio. Super importante. Ter calma, cautela, cuidado, vai devagar. Parcimônia, devagar e sempre. Entre uma taça e outra... Água, muita água. E assim, e tá ótimo, né? Tá ótimo. E tá ótimo. E não precisa ser uma necessidade de ser, né? As pessoas Todos os dias, né? Falam muito pra mim assim, mas e o final de semana e o dia do lixo? Se a gente pensar que na quinta-noite você já começa assim, hoje é quinta-noite, sexta porque é sexta, sábado, domingo é porque então, é domingo. Então, isso corresponde a 33%. Metade da semana. Então, muitas vezes, né, a pessoa não consegue perder peso e não consegue manter o peso porque o problema mora no final de semana. Então, assim, a gente precisa avaliar essa necessidade. Eu preciso beber sexta, sábado e domingo? Às vezes a pessoa faz a dieta da sopa a semana toda, de segunda a sexta, ou de segunda a quinta. Aí começa a sexta, sábado, domingo, aí come, né, esvairadamente e engorda tudo que perdeu lá durante a semana. E aí, quando você tem esse processo inflamatório, né, ali, é muito complicado você correr atrás do prejuízo nos 40 a mais, entendeu? Sim. Então, o ideal é ter essa parcimônia mesmo, essa
poder ser feliz, né? Mas saber o momento, as escolhas do final de semana, não precisa ser em vários momentos, né? Então... Sobre suplementação, Nutra, creatina. Hoje é modinha, que antes, com 20 anos, eu pedia maquiagem pela internet. Hoje eu fico feliz quando a creatina chega pelo correio. Eu brinco assim, é verdade. Mas eu detesto o gosto, eu não gosto do gosto da creatina. Eu tomo forçadamente, mas eu tomo. É tanto que o Cadu, meu marido, ele toma, ele coloca na boca tranquilamente. Eu já fico, sabe, empurrando. Olha, a suplementação... É o melhor? Eu vou falar um pouquinho mais antes, eu queria dar uma analogia da suplementação. A suplementação é assim, pensa você com uma planta e você quer colocar um super adubo Mega Power. Sim. Mas você não deu água para ela não está recebendo luz como ela precisa. Como é que vai ser essa planta com esse adubo Master? É a mesma coisa no nosso corpo. Ela não vai desenvolver, né? É a mesma coisa no nosso corpo, né? Então, a suplementação, ela vem depois de você sanar a necessidade básica do organismo. Então, eu não suplemento o paciente que chega de cara na primeira vez, justamente por esse motivo. Pra entender, eu falo que né? é a cereja do bolo, mas antes você precisa fazer o bolo, né? Então, essa analogia fica muito simples. Então, ela sim, por exemplo, a creatina, pensando, é um dos suplementos mais estudados hoje na atualidade, pensando não só na questão de massa muscular, mas principalmente da ação cognitiva que está envolvida. Então, ela é maravilhosa. Vou te dar uma dica para você da creatina, isso é muito frequente no consultório do sabor, né? É normal, né? Achei que era só Mistura com um pouquinho de suco de uva integral. Suco de uva. 30 ml. Olha a dica, meninas. Mistura num copo de água e coloca a creatina ali. Ou um limão espremido, ou uma meia laranja espremida. E a quantidade? Todos os dias? A quantidade depende da frequência de atividade física que você faz e do seu peso, mas em geral 3 gramas, de 3 a 5 gramas. Aquele scoopzinho. Ou tem marcas que é um scoop, tem marcas que são 3 scoops. Sim. Né? E aí também uma dúvida frequente, qual o melhor momento? Não existe um melhor momento, existe a frequência. Você precisa tomar todos os dias, treinando ou não, e ter essa frequência para você poder ter resultado. Eu prefiro tomar de manhã mesmo, junto com o shot. Vamos falar do shot? Vamos falar do shot. Eu tenho um shot, que é ótimo. É o shot da Fênix. Uma dica maravilhosa para você, mulher 40 a mais. Acordar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tomar água. Água em jejum. Tá? É o melhor shot. As minhas pacientes todas, elas raspam a língua também. Você raspa a língua, Josi? Não. Eu já vi que você faz uns posts de raspar a língua. Eu morro se eu fizer isso. É uma técnica... Não, mas dizem que é muito bom. É uma técnica milenar da Ayurveda, tá? Sim. Que pega tem aquele muitos negócio estudos. assim... Um raspador lingual. Meu Deus. O que acontece? Quando a gente está dormindo, o organismo está ali trabalhando, né? Arduamente para fazer toda a reposição ali, tudo que ele precisa fazer. Então, o que acontece com a língua? É como se fosse um efeito metabólico, assim, um efeito da fumaça quando você está ali numa fábrica. Então, ele é um metabólito que fica depositado na sua língua. Então, é essa burra. Por isso que a gente acorda com o bafinho, né? Sim. Que a gente não é à toa. Não. E aí, o que você faz? Você acorda, escova o dente, não remove, porque é ineficiente a escova de dente. E aí, você vai comer o café da manhã, vai tomar o café da manhã. Então, você tá fazendo o quê? Você tá colocando para dentro de novo essas toxinas que estão ali presentes na língua. Então, quando você raspa, você melhora muitas coisas. A digestão, todas as papilas gustativas, que muitas vezes a gente fica, né, nessa ação de todos os pacotinhos da vida, ultraprocessado, e fica ali, muda as suas papilas gustativas. Então, isso é super importante. Na sequência, tome de 1 a 2 copos de água. Você vai estar limpando, e isso favorece, né? Porque quando você raspa a língua, ele fica ali um ambiente mais limpo, seco. Né? E aí você favorece para você tomar água. Exato. Então, você ativa seu metabolismo quando você toma água em jejum. E na sequência, o shot matinal.
né? O shot matinal a gente precisa o própolis, que é maravilhoso, que ajuda no sistema imunológico, o limão também, rico em vitamina C. Então, são agentes, são ali, eu falo que são né? anti-inflamatórios e do bem ali, né? Que são todos esses ingredientes que vão favorecer o seu metabolismo, o seu sistema imunológico, que também fica ali aquém nessa fase da vida. Então, o próprio própolis eu já falei. Cúrcuma, gengibre, né? Gengibre tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque se você tem os fogachos, aí a gente tem que tomar cuidado com o gengibre, tá? Não pode, a gente não, talvez tenha que tirar do shot, mas em geral, ele é maravilhoso e ele faz com que isso é pra vida, né? Então, muitas ações. Muito pó de beterraba, Maravilhoso. guaraná, é um shotão. A limão, gengibre, pouco gengibre, canela, porque tem os dias que a gente acorda mais para baixo, eu gosto de colocar, o Cadu coloca pimenta caiena, para dar sabe? Parece que eu acordo, assim. Sim. Água, limão, cúrcuma. A pimenta, ela tem uma ação que ela associada a... Maca, tríbulos. Ele coloca muita coisa, é um monte, assim, eu tomo, já fiz um post... Eu falei, olha, tem muita coisa aqui. O cacau também. O cacau bom. A gente não colocou, a gente coloca canela para dar aquela acelerada. Sim. Mas assim, tem me ajudado muito. Sim. E eu tô tomando óleo de prímula, que é em cápsula também, para ajuda muito. Eu parar de tomar óleo de prímula me dá calorão. Sim. A coenzima Q10 também é muito bom. Acho que tem isso também, né, nesse negócio. Se eu ficar sem tomar óleo de prímula, eu começo a... então. Um calor absurdo. É muito bem-vindo. É muito bom. A maca peruana para o libido é fantástica. Sim. Às vezes a gente tem que tomar cuidado de misturar tudo de uma vez. Então, por exemplo, a beterraba em pó, ela é maravilhosa como um pré-treino, né? Então, às vezes você pode dividir, fracionar, entendeu? O próprio cacau é maravilhoso. Então, são agentes anti-inflamatórios, antioxidantes. Às vezes a gente compra, né? Fica procurando, às vezes, termogênicos, né? Pra gente tomar antes do treino. Sim. E aí eu tô tomando, às vezes, de manhã, no horário que não deveria. Posso trocar e colocar pra tomar antes, porque meu treino é à noite. É tipo assim, um dia que eu tô... Ultimamente eu não tô conseguindo treinar com tanta frequência. E é por isso eu tô ficando muito cansada, cansada e chego em casa e, tipo, preciso treinar, mas não tenho energia. É maravilhoso para substituir a cafeína do pré-treino, né? Sim. Que não é indicado após as 14 horas. Sim. Então, é um shot realmente maravilhoso para poder fazer essa substituição. E Nutri, fala um pouco como que a gente acha você, para você dar essas dicas maravilhosas pra gente, como que a gente entra pro seu projeto. Todos os dias eu tô no Instagram fazendo algum vídeo e né, tentando passar a informação e ajudar as mulheres. Então é Danila_Nutra. Tá. A gente vai deixar embaixo aqui. Nutri é o meu Insta. A gente vai deixar embaixo para vocês acharem. E Nutra é o meu método, né? Que aí vocês podem me chamar inbox e aí a minha equipe vai entrar em contato com vocês. Você cuida da gente desde o início até chegar aonde a gente tem que chegar. Exatamente. Passando por todo o processo, pegando na mão, acolhendo e fazendo, dando a necessidade aí que vocês precisam. Pois então, tá certo. Olha que aula que nós tivemos aqui hoje com a nossa nutricionista maravilhosa, mais uma Fênix aqui. A gente não falou muito de empreendedorismo, mas a gente vai fazer outros programas a respeito disso, falar mais do grupo. Sim. Então, meninas, tá aí a nossa dica hoje. Nosso podcast foi feito com muito amor, carinho. Curtam, compartilham, divulguem, passem esse link desse podcast, dessa nossa conversa, nosso bate-papo, que foi aqui muito aberto, porque eu falei exatamente tudo que eu vivi nesse período perimenopausa, menopausa e pós-menopausa também, porque ainda temos uma grande jornada, né, para ir além. E estamos aí, Nutra, muito obrigada. Obrigada. Gratidão imensa por a sua presença, por esse ensinamento. A gente aprendeu muito aqui. E vamos divulgar, vamos passar para as nossas amigas, para uma amiga conhecida que está passando por esse momento. Então, divulguem, curtam, compartilhem. Esse episódio foi feito com muito carinho para vocês. Um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser.